Nesse vídeo você irá entender o que é notação científica e como transformar um número em notação científica. Então vamos para a definição. O que seria essa notação científica? A notação científica é um número real, ou seja, um número do conjunto dos números reais, que é igual ou maior que 1. Ou seja, ele pode ser 1 ou maior do que 1, mas menor que 10, ou seja, não pode chegar no 10. Então, esse número real ele pode ser qualquer número real igual a 1 ou maior que 1, porém menor que 10, que multiplica uma potência de base 10. Então, esse número ele ainda vai multiplicar uma potência de base 10. Então, vamos para a representação da notação científica. Daqui a representação, onde esse A é o número real que pode assumir o valor 1 ou maior que 1, porém menor que 10. E esse número real ele está multiplicando uma potência de base 10, onde esse B é o expoente da base 10. Tranquilo? Então vamos ver aqui dois exemplos. No item A temos uma notação científica onde temos 1,2, ou seja, um número que está de acordo com a definição de notação científica, é um valor maior do que 1, porém menor que 10, que está multiplicando uma potência de base 10, 10 elevado a 5. Aqui no item B também temos uma outra notação científica, onde temos o nosso número real, maior que 1, porém menor que 10, que é o 3,57, e ele está multiplicando uma potência de base 10, onde o expoente é o menos 7. Pronto, você observou que o número que está na frente, ou seja, que o número real, segue essa característica de ser 1 maior que 1, porém menor que 10, e multiplica uma potência de base 10, então você está diante de uma notação científica. Agora vamos transformar números para a notação científica. A finalidade de transformar números em notação científica é o fato de transformar números que têm muitos algarismos em um número com a menor quantidade de algarismos. Isso vai facilitar a leitura, isso vai facilitar o cálculo desse número com outros valores. Vamos aqui para o item A. Nós temos aqui o número 830 milhões. Então, como queremos transformar esse número que tem muito algarismo em um número com menor quantidade de algarismos, então vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos localizar a vírgula desse número. Como não aparece vírgula, é porque a vírgula está no final. Tranquilo? Então, toda vida que você tiver um número que não aparecer a vírgula, é porque ele está no final do número. E aí, essa vírgula vai ter que deslocar sua posição até ficar entre o 8 e o 3. Porque se eu botar vírgula entre o 8 e o 3, vai formar o número 8,3. E 8,3 é um número que fica de acordo com a definição de notação científica para o número real. Que o número real diz o seguinte, que ele pode ser 1 maior que 1, porém menor que 10. Então esse número 8,3, ele é maior do que 1, porém ele é menor que 10. Então vamos escrever ele aqui, ó. 8,3. Agora vamos multiplicar esse 8,3 pela potência de base 10. Vezes 10 elevado. Agora vamos descobrir qual vai ser o seu expoente. Então a vírgula estava aqui e se deslocou até aqui. Então quantas casas essa vírgula se deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o expoente dessa potência de base 10 vai ser o 8. E foram 8 deslocamentos da direita para a esquerda. E aí o expoente fica positivo. Agora vamos para o item B. No item B nós temos aqui 54 bilhões 300 milhões. Ou seja, é um número muito grande, com a presença de muito algarismo.
Portanto, vamos transformar esse número em uma notação científica. Vamos localizar a primeira vírgula, já que não aparece, está aqui no final. E essa vírgula vai se deslocar de tal forma que forme um número que esteja de acordo com a definição de notação científica, ou seja, um número que pode ser 1 ou maior que 1, porém menor que 10. Então a vírgula vai ter que ficar entre o 5 e o 4. Então o número formado foi 5,43, que vai multiplicar uma potência de base 10 elevada a quanto? Vamos contar o deslocamento da vírgula da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o expoente vai ser 10. Portanto, o número em notação científica ficou 5,43 vezes 10 elevado a 10. O expoente positivo, pois o deslocamento da vírgula foi da direita para a esquerda. Vamos agora para o item C. No item C nós temos esse número 0,000000006, ou seja, um número muito pequeno, mas em compensação a quantidade de algarismos para escrever ele é muito grande. Daí nós temos que transformar esse número em um número com menor quantidade de algarismos, ou seja, vamos transformar ele em uma notação científica. Para isso, vamos pegar a vírgula dele e vamos deslocar de tal forma que o número que iremos encontrar esteja de acordo com a definição da notação científica para o número real, ou seja, ou o valor tem que ser 1 ou maior que 1, porém menor que 10. E aí, se a gente colocar a vírgula bem aqui, depois do 6, nós vamos encontrar o número 6. Correto? Ó, a vírgula se desloca para cá e aí vai ficar 6 apenas. E aí podemos escrever 6,0 vezes 10, ou seja, o número real que a gente determinou, que é um valor menor que 10, porém maior que 1. Ele está multiplicando sua potência de base 10. Vamos determinar agora só o expoente dessa potência. E da mesma forma que o item A e B, vamos descobrir através do deslocamento da vírgula. Então vamos lá, ó. A vírgula estava nessa posição e foi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então foram 9 deslocamentos. Então a gente escreve aqui o 9, só que bota o sinalzinho de menos, ou seja, o expoente fica negativo quando o deslocamento da vírgula é da esquerda para a direita. Beleza? Vamos para o item D. Então, no item D, nós temos esse número aqui. A vírgula dele está nessa posição. Vamos deslocar a vírgula para aparecer um número real que seja 1 ou maior que 1, porém menor que 10. Então, a vírgula vai ter que se deslocar bem para cá, para ficar entre o 7 e o 5, para formar o número 7,52. Então, vamos escrever ele, ó, 7,52. É um valor maior que 1, porém ele é menor que 10. Vamos multiplicar por uma potência de base 10 e determinar agora o expoente. Então, contando o deslocamento da vírgula, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então foram 6 deslocamentos, então o expoente fica negativo. Formando assim o número 7,52 vezes 10 elevado a menos 6. Portanto, é dessa forma que a gente faz transformação de números para a notação científica, tanto de números grandes como de números pequenos. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso e bons estudos.